Quando Su-ho olhou melhor, não conseguiu conter a surpresa. A sombra chorava, e com isso, suas memórias voltaram. Beru, a formiga, uma das sombras que o acompanhava quando ele era criança. Como ele pôde esquecer disso até agora? Mas Su-ho se lembra dele maior. Beru explicou que atravessou dimensões só para encontrá-lo, e por causa disso gastou muita energia. Por isso estava tão pequeno. Costumava ser mais digno. Su-ho riu e brincou. Aqui diz que ele estava como um faz-tudo. Beru, claro, ficou indignado com esse título, mas logo esqueceu. Quando Su-ho o agradece por ter o curado, Beru fica orgulhoso e diz que além de um curandeiro habilidoso, tinha vindo ali para quebrar o selo de Su-ho. Mas nem precisou. Su-ho tinha conseguido quebrá-lo sozinho. Curioso, Su-ho perguntou se aquilo tinha a ver com os sonhos que vinha tendo. Mas Beru explicou que não eram sonhos, e sim lembranças reais. Su-ho já tinha sido muito mais forte, capaz até de lutar contra Beru. Foi o próprio grande monarca das sombras, Jin-woo, quem selou seus poderes e memórias para que ele pudesse ter uma vida comum. Ao ouvir isso, Su-ho ficou confuso. Perguntou se Beru conhecia o vagabundo do pai dele. Beru diz que seu pai nunca os abandonou. Na verdade, ele foi para o espaço, lutar numa guerra. Su-ho não entende. Pergunta se o pai dele estava defendendo o mundo. Beru confirma. Jin-woo estava enfrentando os Itarim, uma raça poderosa que mandou seus apóstolos atacar a Terra. Para chegar ali, Beru teve que cortar inúmeros inimigos. Su-ho então quis saber se sua mãe estava com seu pai, já que ela também havia desaparecido. Quando ouviu isso, Beru entrou em pânico. Como assim a senhorita Hai-in também sumiu? Devem ser os Itarim. Nesse momento, Su-ho percebeu. Tudo o que estava acontecendo em sua vida girava em torno dos Itarim. Eram eles os responsáveis por tudo. Beru então perguntou se ele queria encontrar seu pai. Su-ho respondeu que sim, mas Beru explicou que Jin-woo ainda não podia voltar à Terra. No entanto, se Su-ho ficasse mais forte, talvez pudesse encontrar sua mãe. E para isso só havia um caminho: subir de nível. Com essas palavras, Beru tirou uma chave negra e entregou a Su-ho. Ele coloca a chave na própria sombra e um portal se abriu. Era hora de reconquistar tudo o que perdeu. Beru olhou para aquele momento e se lembrou das palavras de seu mestre. Jin-woo havia lhe dado liberdade para escolher seu caminho. E agora, ele escolhia ficar ao lado do jovem mestre para vê-lo crescer. Sem olhar para trás, os dois entraram no portal, rumo às Dungeons das Sombras. Ao entrar na Dungeon das Sombras, Su-ho sente algo estranho, como se aquele lugar fosse familiar, mesmo sem entender o motivo. De repente, uma janela de missão aparece diante dele. Sobreviva por 4 horas. Beru grita, alertando que o desafio já começou e ele precisa ficar atento. Um goblin salta de cima para atacá-lo. Su-ho sente sua presença e, num reflexo, acerta um chute que o joga longe. Ele reconhece que era um goblin explorador. Beru comenta que, se há um explorador, com certeza tem mais deles por perto. Su-ho percebe que precisa eliminá-lo rápido antes que ele chame reforços. Mesmo com o aviso de Beru para tomar cuidado, Su-ho ignora. Vê que o nome do Goblin está em branco, o que significa que é fraco. Então avança com tudo, toma o machado do inimigo e o elimina. Ele explica a Beru que nomes coloridos indicam inimigos mais difíceis. Mas antes que pudesse descansar, outro Goblin explorador aparece e sopra uma corneta. Em segundos, uma horda de Goblins se aproxima. Su-ho pergunta se Beru vai ajudar, mas ele diz que está muito longe do seu soberano, não pode reabastecer mana e que se ajudasse, Su-ho ganharia menos experiência do que deveria. Agora era ele por ele mesmo. Su-ho usa uma habilidade para puxar o machado de volta até sua mão. Derruba vários Goblins, um após o outro. Uma flecha quase o atinge, mas ele a agarra no ar e a devolve com força na direção do arqueiro Goblin. Beru observa tudo e se impressiona com a incrível adaptabilidade do jovem. Lembra do nascimento de Su-ho, como se um herói lendário tivesse surgido. Desde pequeno ele já conseguia usar a autoridade, um poder criado para destruir que se tornou uma ameaça em tempos de paz. Mas agora, com os apóstolos de Itarim invadindo a Terra, esse poder finalmente pode brilhar. No meio da batalha, Su-ho é atingido nas costas. Vários Goblins se aproveitam da brecha e o cercam. Um Goblin centurião aparece. Su-ho então arranca a adaga das costas e a arremessa com força no centurião, dizendo que dói. Mas perto do que já viveu, ele nunca se sentiu tão vivo. Ele volta à luta com tudo, cortando e esmagando inimigos sem parar. Seu HP vai caindo a cada minuto, mas ele não pensa em recuar. Com cada inimigo derrotado,
Ele sobe de nível, fica mais forte, até que, depois de incontáveis goblins abatidos, o desafio finalmente chega ao fim. Beru o parabeniza, dizendo que nunca duvidou de seu jovem monarca. Como recompensa, Suho recebe uma pedra rúnica com a habilidade e extração de sombras. Ele percebe que durante a luta também ganhou outras habilidades. Comparado a quando não era despertado, agora se sente quase invencível. Beru comenta que esse sistema é como o do pai dele, só que ainda melhor. Suho aceita a pedra e adquire a habilidade. Curioso, pergunta como aquilo funciona. Beru explica que ele pode extrair sombras dos cadáveres, assim como seu pai fez com ele. Suho entende e comenta que, no fim das contas, virou tipo um necromante. Mas para controlar as sombras, ele precisa derrotar os inimigos antes. E ainda por cima, só consegue controlar aqueles mais fracos que ele. E para piorar, não é uma habilidade muito valorizada no mercado. Mesmo assim, ele decide tentar. Ativa a habilidade. E o sistema pede que ele escolha uma palavra de comando. Algo instintivo, que represente sua vontade. Ele concentra sua aura, estende a mão sobre o cadáver e diz com firmeza: erga-se. As sombras dos goblins começaram a surgir, mas algo estava estranho. Suho percebeu que aquilo não parecia tão legal quanto ele tinha imaginado. Beru explicou que normalmente, quando uma sombra é extraída, ela fica mais fraca do que o original. Suho perguntou o quão mais fraca, e Beru respondeu: um pouco. Mas quando Suho mencionou que tinha lido que essas sombras somem depois de um dia, nem Beru entendeu o motivo. Parecia que a autoridade das sombras estava sendo afetada pelo nível e pela inteligência de Suho. Mesmo assim, Beru acreditava que, no futuro, aquela poderia se tornar uma habilidade incrível. Suho disse que entendeu e que Beru não precisava ficar deprimido por isso. Logo depois, seu estômago roncou. Fazia 2 dias que não comia nada. Perguntou a Beru como saía dali, e ele explicou que era só usar a chave das sombras para entrar e sair da dungeon quando quisesse. Eles deixaram a dungeon e Suho volta para o hospital. Lá, Beru o encontrou novamente e disse que era hora de explicar as responsabilidades que agora estavam nas mãos dele. A primeira era proteger a terra dos monstros das dungeons, o que também o ajudaria a ficar mais forte. A segunda missão era encontrar sua mãe desaparecida. E segundo Beru, conforme eles fossem subindo de nível, pistas começariam a aparecer. E a terceira, a mais importante, restaurar o poder de Beru. Ele odiava estar fraco e queria mostrar ao jovem monarca do que realmente era capaz. Suho perguntou como fariam isso, e Beru explicou que precisava consumir. Podia absorver parte da magia e da inteligência dos inimigos. Não era o método mais eficiente, mas era assim que ele ganhava força antes de virar uma sombra. E agora, devorar qualquer coisa com magia já era suficiente. Decidido, Suho disse que era hora de se prepararem. Mas Beru lembrou que, para entrar legalmente em dungeons, ele precisaria ser aprovado como caçador. Era necessário passar no teste da associação. Suho ficou curioso para saber qual rank receberia. Afinal, ele era um despertado que subia de nível. Será que seria um rank S? No teste, a examinadora mediu sua magia. Apenas 46. Rank E. Decepcionado, Suho deixou a associação, e Beru tentou animá-lo, dizendo que talvez sua força estivesse em outro atributo, não na magia. Mas Suho disse que não precisava ser consolado. Pensava como alguém rank I poderia proteger o mundo. Beru respondeu: é só subir de nível. Mas Suho sabia que caçadores de rank I ou F quase nunca eram chamados para as dungeons. Ainda assim, teve uma ideia. Ele se lembrou das diferentes funções dentro de uma limpeza de dungeon. O time de ataque que lutava contra os monstros, o time de coleta que carregava os corpos, e o time de mineração, que entrava depois para extrair recursos. Suho então decidiu entrar como minerador. Na dungeon, encontrou seu professor e agradeceu por ter sido indicado para o trabalho e ficou feliz por ver alguém conhecido. O professor, porém, ainda se sentia culpado por ter fugido da universidade e deixado Suho para trás. Mas Suho disse que estava tudo bem. Afinal, ele era só um rank E, assim como ele. O professor ficou surpreso. Como alguém com magia tão baixa, menor que a dele, tinha enfrentado um monstro na escola e sobrevivido. Talvez tivesse se enganado. Afinal, seria chocante um rank enfrentar um monstro e sair vivo. Nesse momento, Beru apareceu ao lado do professor e, cheio de orgulho, diz que seu jovem monarca era mesmo incrível. O professor se assustou e Suho perguntou por que Beru saiu de onde estava. Beru respondeu que Suho era muito mais fraco do que esperava, então precisava ficar por perto o tempo todo. O professor então perguntou se Suho era um invocador, e ele diz que é quase isso. O professor comentou que, entre os rank E, ele teve sorte. Disse que sua própria habilidade era correr, e Suho
Su-ho respondeu com uma provocação. Então é por isso que você é bom em fugir, deixando o professor cabisbaixo. Su-ho olhou ao redor. Era sua primeira vez numa dungeon de verdade. Ficou imaginando contra que tipo de monstros o time de ataque estaria lutando.